estamos aqui começando mais um programa muito especial que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Hoje o papo tá muito bom, então fique por aqui e aproveite também para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Esse programa daqui a pouquinho vai estar liberado para vocês poderem reassistir e aproveitar mais aquilo que o Espírito Santo vai derramar sobre a vida de vocês. E comigo também está o pastor Alain. E aí, pastor, boa noite a galera. Muito boa noite a você de casa, muito prazer de poder estar entrando mais uma vez na sua casa com esse programa que tem sido bênção. Muitas pessoas têm falado dele, têm comentado de matérias que têm acontecido aqui, de programas que têm acontecido de modo geral, de convidados que vêm aqui, deixam uma palavra, sabe, inspiram as pessoas. E hoje não será diferente. Hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado, aliás, não só cantor, mas também ele é produtor musical. Estamos aqui com um homem de Deus que vai falar com a gente hoje, vai ministrar sobre a nossa vida. Muito boa noite, João, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Boa noite, gente, obrigado por me receber, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amém. Demais. E olha, o João tem muita coisa aqui para falar conosco, a história é muito interessante, a gente estava aqui falando antes do programa começar, né? Então, gente, olha, se eu fosse vocês, eu não perderia, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender e, além de tudo, serem abençoados. Amém. É isso aí. E eu queria já começar com as perguntas, até porque a gente estava nesse bate-papo aqui antes do programa acontecer. E, João, você, além de cantor, né, você é produtor musical. E eu, como um bom curioso que eu sou, eu não sei cantar e também não sei tocar. Mas eu gosto desse negócio tipo de... isso aqui poderia encaixar ali, aquilo poderia... Sabe? Tipo, de um jeito bem amador, produzir alguma coisa. E como que é para você essa experiência de produzir, talvez até sua própria música, de saber exatamente o que colocar e como colocar? Como é para você esse feeling de produzir a sua música? O que é a música para o João? Cara, eu sou professor também, né, de técnica vocal, então eu vejo a música como algo muito matemático também, assim. E eu sou 100% de humanas, eu sou uma negação em exatas, mas a matemática dentro da música é algo muito palatável para nós que somos da arte, assim, né? Então, essa questão do encaixe, de ter essa sensibilidade para ver o que encaixa ou não, é algo muito artístico mesmo, assim, vem um pouco do feeling, da intenção de quem está produzindo aquela música, né? Mas é algo que pode ser estudado também. Então, você falou que não canta e não toca, né? Mas é algo totalmente aprendível, assim como aprender um idioma, né? Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, mas, assim, aprender é para todo mundo. Então, eu dou aula para pessoas que nunca tiveram contato com música, nunca cantaram na vida. E eu garanto que pelo menos ter noção de tonalidade, de afinação e aprender a teoria básica, que é algo meio matemático também, faz tudo fazer mais sentido, assim. Então, quando eu estou no estúdio produzindo, eu tento olhar de forma um pouco matemática mesmo, assim, o que dá dinâmica para aquela música, aonde cabe alguma coisa ou não, o que traz mais emoção, o que faz a pessoa ficar mais calma ou ela ficar mais no clímax, mais emocionada. Tudo isso é algo logístico, assim, não é só emocional, é algo que você pode fazer com a lógica também. Seria a questão mais intencional, não? Intencional, tem que ser intencional exato. Nisso. Completamente. E como isso você acha que se aplica à fé? Porque foi o que a gente estava conversando, tudo na música é intencional, né? Então, o acorde que a gente vai fazer, a letra que a gente vai colocar ali, se o acorde é maior, se é menor, e como a gente coloca ali o Senhor nisso tudo, como é esse processo para você? Sim. Cara, eu fiz psicanálise também, né? Então eu estudei muito sobre o inconsciente, como nós somos seres sugestionáveis, né? Então, quando você entra num ambiente em que tem muitas pessoas chorando de tristeza e pessoas ali amedrontadas, um ambiente de luto, por exemplo, é inevitável que você também comece a entrar nesse clima e nessas emoções também. Então, o momento de culto, o momento que nós nos reunimos para adorar a Deus e adorar o Senhor, é um momento que nós somos sugestionados a ter algumas emoções. E é como eu falei, de forma lógica, né? Então, a intencionalidade da equipe de louvor, do ministro de adoração, né? É algo lindo, artístico e nem sempre espiritual, mas que através daquilo o Espírito Santo pode se mover. Então, eu penso que quando a gente escolhe os acordes, a progressão dos acordes, a ordem das músicas no culto, tudo isso vai fazer com que a gente conduza a igreja de uma forma que ela, sem perceber,
ela vai entrar em contato com as emoções, se abrir para aquilo que está acontecendo e o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele, né? Mas é algo muito intencional que eu acho até perigoso, porque muitas pessoas às vezes espiritualizam coisas que não são espirituais, que são coisas matemáticas mesmo, são coisas que nós fazemos intencionalmente para gerar certas emoções. Então eu acho muito lindo, eu vejo Deus nisso tudo, né? Porque a criação de Deus, essa inteligência humana para conectar a música com as emoções, com o nosso espírito, é algo muito lindo, assim, muito forte e às vezes meio complexo também, né? Sim, e você acha que, por exemplo, eu falo muito com o pessoal do louvor sobre essa questão da gente não confundir também a gente só sentir a emoção, por exemplo. Porque eu acho que também é uma linha muito perigosa a gente só caminhar para esse lado, né? Então, às vezes tem um culto onde a gente está ali sim para adorar o Senhor, mas às vezes o que acontece é só gerar a emoção, né? Emoções, e eu acho que na nossa geração é o que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a galera hoje em dia se guia muito pelo que sente, né? Eu acho que é um problemaço pra gente, porque, por exemplo, o Espírito Santo, a palavra, na verdade, nos fala para que a fé, ela não é aquilo que nós sentimos, né? Mas é uma certeza das coisas que não são. Podem ver. Né? Como se já fosse. Então, assim, é uma linha que a gente também tem que tomar bastante cuidado, né? Sim, com certeza. Eu sou, igual eu tava brincando com vocês, né? Eu sou um presbiteriano raiz, assim. Então, tudo que é muito emotivo me gera uma cautela. Sim. Porque não é pecado nós nos emocionarmos na presença de Deus, o arrepio, o choro. E tudo isso acho que faz parte do combo daquilo que é um presente de Deus para nós. Então Deus nos presenteia com emoções. Só que, igual você falou, nós não podemos ser guiados por ela, né? Porque uma fé baseada nas emoções é uma fé fraca, uma fé construída na areia. Sim. Porque uma pessoa que vive de emoções num culto, ela não tem... eu acho que ela não se cerca da presença de Deus na sua rotina. Porque a rotina, para você sentir, não sentir, mas ser guiado pela presença de Deus na sua rotina, essa presença de Deus vem de uma forma racional, uma forma lógica, né? Então, eu creio que o conhecimento bíblico, a obediência a Deus é algo que nós fazemos racionalmente. Eu não obedeço meu pai porque eu sinto que eu preciso obedecer, eu obedeço meu pai porque é um mandamento. Sim. Mesmo quando eu sinto que eu não quero obedecer, o pai terreno, eu digo, né? Muitas vezes uma criança, ela não obedece o pai porque ela quer obedecer. Ela obedece porque ela obedece, é um mandamento. Sim. Então, mesma coisa com o Senhor. Eu sigo a Jesus, eu sei quem Deus é porque eu estudo, porque eu obedeço, não porque eu sinto. Eu sinto também, às vezes, no culto, né? Igual eu estou falando. Mas uma vida com Jesus é uma vida racional também, é uma fé que usa da nossa racionalidade, porque a nossa razão é algo que Deus colocou em nós, então a gente tem que usufruir dela também, né? Não só das emoções. E você estava, na verdade, mudando um pouco o foco, você estava falando antes aqui com a gente nos bastidores sobre a história da sua família com determinadas músicas. Sim. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso também? Sim. Eu sou neto e filho de pastor, né? Hoje os meus pais são separados, eu convivo com a minha mãe, mas o meu pai ele é compositor de grandes canções aí na história da música cristã brasileira, música Estrela da Manhã, és a nossa estrela da manhã. Então, muita gente aí conhece. E a minha família começou na música desde os anos 60, assim. A minha avó era baterista, olha só. Que legal! Diferente, né? Então, ela já está com o Senhor, mas lá nos anos 60, anos 50, assim, o meu avô, ele começou as primeiras caminhadas evangelísticas, assim, no país, no Brasil, né? Trazendo o evangelho mesmo. E a minha avó acompanhava ele tocando bateria e meus tios cantando, tocando também. Que legal. Então, a minha família sempre esteve envolvida com a música. Que legal. Essa música que você cantou, Estrela da Manhã, o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, costuma cantar ela quase que todos os domingos nas orações, de 6 horas da manhã no altar aqui. Olha só, que então, bênção. Ele, às vezes, começa esse culto cantando, ou às vezes até nas orações que são feitas de manhã, nas vigílias, ele canta essa nossa Estrela da Manhã. E, assim, acho que ele canta talvez há uns 20 e tantos anos. Sim, essa música é antes de eu nascer, assim. Sim. Meu pai compôs. Ele era bem jovem, assim. E eu vejo muita graça de Deus no legado dessa música, assim, porque Deus, ele faz muito mais do que a gente imagina, né? Então, uma música lá dos anos 90 que até hoje tem esse legado, assim, incrível. Legal. Você também falou de uma outra música, né? Sonda-me. Sonda-me. A Sonda-me, a Aline Barros gravou com o Robson Nascimento nos anos 90, que é Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Rapaz, é uma música bem bonita. Muito bonita mesmo. E aí, no caso, ele compôs essas duas músicas. E quando que despertou em você esse desejo por compor? Cara, na verdade, o meu contato com a música é até engraçado. Eu estou aqui em São Paulo, né? Porque o Kirk Franklin, ele veio aí e tal.
E eu sou muito fã do Kirk Franklin e a minha história com a música tem muito a ver com ele, porque eu lembro quando eu tinha uns 5, 6 aninhos de idade e a gente tinha um DVD, na época do DVD, né? Sim. Um DVD do Kirk Franklin, que era o coral todo de branco, assim, não sei se vocês já chegaram a ver. E... Antigamente ele usava aqueles ternões largos, sim, com os ombrais exatamente. Tal. Meu amigo. Essa época mesmo. Aí eu via aquelas aberturas de vozes, assim, aqueles negões cantando, assim, aqueles corais americanos, e eu falei, cara, isso é mágico, isso faz a gente transcender mesmo. Eu falo, meu, isso aqui é de Deus, isso aqui só pode ser Deus. Aquele povo cantando e dividindo voz. Aí eu me dei conta que era aquilo que eu queria fazer. Eu falei, meu, acho que cantar é pra mim, porque meus pais já cantavam, a minha irmã mais velha também cantava no louvor, e eu comecei a cantar com 4 aninhos no Ministério de Louvor. Aí eu comecei a ver que era isso, cara, assim, música pra mim é algo igual comida, assim, sabe? Porque o tempo todo, exatamente, o tempo todo eu tô conectado com a música e tal, mas o processo de composição, de começar a compor, veio um pouco mais velho, assim, quando a gente vai ganhando um pouquinho mais de maturidade na fé, assim, né? Eu sinto que minha caminhada com Jesus ela é recente, apesar de eu ser criado na igreja. Eu acho que todo mundo tem uma virada de chave, assim, de, cara, agora sim eu sei quem Jesus é por mim mesmo, e não pelo que meus pais falaram, que pelo que meu pastor diz, mas eu com Jesus, eu estudando a palavra, eu sim. Tendo momentos de secreto, né? Então, no ano passado, eu assinei com uma gravadora e comecei o processo de distribuir minhas canções autorais, né? Então, eu comecei a compor faz uns 3, 4 anos de forma mais intencional, assim, tipo, cara, eu vou compor para realmente essas canções saírem do meu secreto, assim. Sim. E acho que é interessante você falar isso, que não por aquilo que você ouviu falar, mas por aquilo que você conheceu, né? Sim. Jó, inclusive, falava sobre isso, né? Te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sim. Então, literalmente, hoje você está vivendo aquilo que você está construindo em Deus, com o seu devocional, com o seu relacionamento, com suas orações, né? O seu secreto, de modo geral, seu Mateus 6,6 ou seu Efésios 6,18, enfim. Sim. E através disso, o que Deus te revela em secreto, hoje você está colocando em público com as canções que está escrevendo. Exatamente. Eu penso que todo artista cristão, ele é um instrumento de Deus, né? Então, tem uma frase que eu nunca esqueço de um filme, não lembro do filme, que a menina do coral começa, eles estão no ensaio do coral, assim, aí a solista começa a cantar de um jeito meio escrunchado, assim, meio sem noção, assim. Aí a regente fala assim, epa, eu não quero ouvir você, eu quero ouvir Deus através de você. Então, isso me marcou muito, assim. Então, quando eu penso que eu estou cantando ou compondo uma música, eu penso assim, cara, que as pessoas, além de apreciar o João, cantor, artista, compositor, elas possam ver Deus através de mim, né? Então, serem tocadas pela graça, pelo amor, pelo poder de Deus. E isso é muito, muito sério, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, você transcender aquilo que está no seu secreto para pessoas de fora, para pessoas da comunidade, da igreja, ou até mesmo fora da igreja, é uma responsabilidade muito grande, assim, e eu levo isso com muita seriedade. É importante mesmo. Pessoal, o papo tá muito bom. Ainda tem bastante coisa pra gente conversar, mas agora é a hora dos nossos comerciais e depois na volta a gente continua aqui conhecendo um pouquinho mais sobre o João. Fala pessoal, tudo bem? Voltamos com a segunda parte aqui do MJ Oficial e olha, tendo a certeza de que aquilo que Deus começou nesse programa, Ele vai finalizar, Ele vai continuar falando ao teu coração, ministrando sobre a sua vida. Estamos aqui entrevistando o João e vamos continuar nessa mesma pegada, falando sobre aquilo que Deus está ministrando sobre a vida dele, para que também ministre sobre a sua vida no nome de Jesus. E já queria também fazer uma pergunta, João. Nós estamos falando sobre a questão de produção musical, sabe, da questão de composição, de vida com Deus. E o que para você foi o mais difícil para chegar até aqui? Porque você teve que descobrir a sua fé, você teve que, sabe, descobrir a questão da composição, descobrir também a questão da produção musical. E o que hoje, englobando todos esses pontos, foi o mais difícil para você até esse momento? Cara,
Eu acho que a vida com Deus é um desafio diário, assim, né? Todos nós que caminhamos com Jesus, a gente sabe quantas renúncias e quanto, às vezes, a gente se depara com as nossas imperfeições enfim, é muito difícil algumas questões. Mas acredito que o mais difícil disso tudo foi realmente, igual a gente estava conversando, o processo da gente conhecer Jesus por nós mesmos, assim, que eu acho que é desafiador para toda pessoa que é evangélico de berço, né? Que, como muitas pessoas, não sei se vocês são, mas muitas vezes a gente tem que ressignificar algumas coisas, né? Ser neto, filho de pastor, eu confesso que é um desafio. Eu acho que vocês já devem ter ouvido muitas histórias de famílias de pastores que têm filhos que se perdem ou ficam meio perturbados, assim, e voltam para Jesus, ou às vezes acabam não voltando justamente por muitos machucados com a igreja, não a igreja de Cristo, né? Mas a igreja instituição, que tem muitos desafios, né? Vou usar essa palavra, que eu acho mais justa. Então, para mim, ressignificar o meu relacionamento com Deus, separando tudo isso da minha história, talvez com a igreja, com a minha família, de forma geral, é um desafio, assim. Então, todos os dias eu tento lembrar que Jesus é o centro e olhar para Ele por mim mesmo, assim, não pelos meus traumas ou pelas minhas questões, mas por quem Ele é, né? Independente do João. Sim. E, então, vendo desse contexto, passando por tudo isso, né? Por ser filho de pastor, ter que, como você falou, sabe, reiniciar muita coisa em você, resetar, na verdade, muita coisa em você, para que você possa continuar olhando para Cristo e não para homens ou para qualquer outra coisa. Foi a parte mais complicada da sua trajetória até aqui. E o que isso hoje fortifica para os outros dois, por exemplo? Para os outros dois, fala, produção e para composição? Isso. Cara, eu acho que isso me dá uma maturidade, uma sensibilidade para me comunicar com pessoas que talvez também são machucadas com a igreja, com a instituição, ou que têm muitas dúvidas, né? Esse ano eu passei por algumas questões de questionamentos da minha fé e tudo que envolve a minha fé, né? E eu comecei a questionar algumas coisas e eu conversei com meu pastor, que também me discipula. E ele falou assim: João, uma fé madura é uma fé que se permite questionar muitas coisas. Então, Deus não tem medo dos nossos questionamentos. Pelo contrário, como um bom pai, Ele nos escuta e eu acho que entender que nem tudo faz sentido, nem tudo a gente vai encontrar explicação ou lógica, né? Porque Deus é algo que transcende o nosso entendimento humano. Então, acho que tudo isso que eu passei, tendo uma vida na igreja evangélica desde que eu nasci, me traz essa sensibilidade para me comunicar com essas pessoas também, que cresceram no meio cristão, mas tem muitas dúvidas, alguns traumas, alguns machucados e tem algumas resistências em se relacionar com Deus, com Jesus, por conta das pessoas, da igreja, das dúvidas, dos traumas, enfim, tudo isso. Eu acho que isso Qual que você acha que é a importância? Porque eu acho não, né? A música, ela tem um poder de ir muito além, né? Tipo, a gente tem muitas músicas cristãs que elas não se concentram apenas nas igrejas, mas fora. E a gente estava falando aqui da comunicação. Qual que você acha que é o desafio de comunicar algo a essas pessoas? E entra muito naquilo que a gente também falou sobre intencionalidade, das notas, dos acordes, da letra. Qual que você acha a importância e também o desafio para chegar até essas pessoas? Porque você é uma voz, né, que comunica a essa geração. Sim. Cara, é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, né, acho que no último censo deu que o Brasil já está se tornando um país evangélico, né? Então, em poucos anos vai ser um país mais evangélico do mundo, talvez eu vi algo nesse sentido. Então, eu acho que a igreja evangélica brasileira já furou a bolha. Então, as pessoas que não são cristãs escutam louvor, consomem conteúdo cristão, ouvem pastores, ouvem podcasts cristãos, só que ainda assim não assumem um papel de se tornarem membros de igreja e tudo mais. Então, eu acho que nesse sentido a gente já furou a bolha. Mas eu não sei se a gente furou a bolha de forma talvez estratégica e sábia o suficiente para colocar as pessoas realmente para pensarem e amadurecer essa fé. Então, eu como músico, eu sou bem cabeça aberta nesse sentido, de realmente ter uma intenção de não me comunicar só com os crentes. Não usar uma linguagem que somente pessoas dentro da igreja assimilam, mas assim, uma linguagem fácil, uma linguagem palatável para pessoas também que não são desse universo gospel, que a gente entende, a gente brinca, é a nossa patota, a nossa bolha, né? Mas a gente tem que pensar que muitas pessoas não conhecem Cristo como a gente conhece. Então, a gente ser estratégico nesse sentido, como músico, né? Porque a música é algo que, igual você falou, ela transcende o ambiente da igreja, ela chega fora também.
Então, pensar que aquilo que eu componho, aquilo que eu canto, pode chegar para pessoas que não têm a mesma vivência que eu, mas ainda assim essa música ser palatável para elas. E tá aí também a importância da música também ser bíblica, né? Bíblica, que eu sim. acho que é algo que, graças a Deus, é um tema que está sendo muito falado. Sobre a importância da música realmente ser embasada na palavra, realmente ter ensinamentos bíblicos para a galera, né? Com certeza, porque senão pode virar uma salada, né? Então aí tudo faz sentido e enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, quando a gente tem um norte, né? A gente segue esse norte e a música já nos dá essa possibilidade de sermos criativos e termos licença poética para algumas coisas. Por exemplo, tem artistas cristãos que não são artistas necessariamente de músicas de culto, mas são de músicas poéticas e Marcos Almeida, Daniel Araújo, o pessoal do... Como que é o nome dele? Os Arrais. Os Arrais também. Os Arrais é os Arrais. Eu gosto muito. Então, são músicos cristãos que usam da licença poética, dessa parte mais artística mesmo, para falar de Jesus, mas não fazendo uma salada, né? Sim. Então, eles têm um norte bíblico e eu acho isso muito importante para não virar bagunça, né? Com certeza. E assim, eu estava ouvindo aqui a pergunta que a Vitória fez e me chamou a atenção um ponto, que você falou de tocar pessoas fora da bolha. Algumas pessoas já vieram a você, por exemplo, para falar sobre alguma música que tocou o coração delas, mesmo não sendo cristãs ou algo assim? Sim, sim. Quando eu comecei a lançar minhas músicas autorais no ano passado, a primeira que eu lancei foi no Controle Estás. E a minha estratégia para esse lançamento foi justamente, através do videoclipe, eu contar um storytelling, bem naquele estilo de videoclipe dos anos 2000, que é uma historinha, que tem começo, meio e fim. Então, nessa historinha, é bem... Parece um filminho mesmo, assim, que é um casal que está com um problema no casamento, o cara tem problema com bebida e... Enfim, acontece o decorrer da história, no fim ele se arrepende, volta para a esposa de forma mais quebrantada, eles têm um filho e tal. E quando eu comuniquei esse meu louvor através desse clipe, pessoas que não são da igreja vieram comunicar. Cara, eu assisti o clipe, eu chorei porque eu vi a história da minha família e eu vi que, refletindo na letra, né, que realmente Deus está no controle de todas as coisas e tal. Então foi bem incrível. Assim. Glória a Deus. Cara, o papo tá muito bom, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final. E eu gostaria muito que você falasse das suas redes sociais, da sua agenda e também cantasse no final um louvor pra gente em nome de Jesus. Fica à vontade. Bom, minhas redes sociais é João Liasch, João L-I-A-S-C-H, é russo, é meio diferente, mas é facinho de achar, só colocar João L-I-A já vai aparecer. Lá tem os contatos para as agendas. E Deus abençoe vocês, obrigado por me receberem aqui, foi um prazer conversar com vocês. Prazer todo nosso, muito obrigado. Bom, vamos ficar então com essa canção do João Liasch. Qual é a música, Vitória? É Me Entregar. Me Entregar, música nova. Fica à vontade. Amém. Quero te conhecer, Senhor, ser uma extensão do seu grande amor, tocar julgamentos por perdão, me ajude a melhorar, muda o meu coração. Me faz ver que nada sou sem te faz nascer a tua essência em mim, dentro de mim. Me entregar, ser mais parecido